1.722 cabos eleitorais e 350 veículos para fazer a campanha. Bom, então a questão é, seria uma situação de abuso do poder econômico ou não, né? Essa discussão vai chegar provavelmente ao TSE, porque o fato é incontroverso. E se como que essa diferenciação se aplicaria nesse caso? Só uma pergunta, eram quantos eleitores e quantos contratados? Alistados no município, 6.500. Votantes, 5.000 e poucos. E ele contratou quantos? Ele obteve 2.000 e poucos votos. Que diferença? Não, o total de votos que ele obteve. E foram contratados 1.722 cabos eleitorais e 350 veículos no município. Comprou a eleição. Na verdade, até fazendo uma proporção, em termos da eleição presidencial, daria para um candidato a presidente da República contratar mais de 20 milhões de cabos eleitorais, uma coisa assim, mantendo a proporção. Não, veja, muito bom. Só uma observação que eu acabei esquecendo, porque foram tantos os assuntos, eu não quis ficar só preso na questão processual para dar uma visão sobre inelegibilidade. Mas veja, na ação de impugnação do mandato letivo, a corrupção entra como captação ilícita de sufrágio, só que com uma diferença. Na ação de impugnação, aquela captação exige potencialidade, tá certo? Que não se exige na AIGE anterior, na representação. Então, isso é um traço da jurisprudência nossa. Mas, veja, nesse caso aí, nós temos o conceito que o Pontes usa de múltipla incidência. O mesmo fato que sofre a incidência de várias normas. Ela aí, a um só tempo, abuso de poder e captação de sufrágio. Aí é uma clara compra de voto. Tem o lado abusivo, da generalidade, da magnitude, e tem mesmo a compra individual, porque isso não é cabo eleitoral. O cara comprar, o cara tem 2.000 votos, ele compra 1.000? Entendeu? Eu acho que ele não obteve o voto. Então ao meu ver, esse fato, ele tem essa dupla face. Ele há um só tempo abuso de poder econômico e há um só tempo e também captação ilícita de sufrágio. Só para acrescentar para conhecimento do senhor, esse candidato eleito dessa forma, ele era sobrinho do então prefeito, que já estava terminando o segundo mandato. Então, isso é importante para a gente ver, às vezes, porque é preciso observar que, em outros ramos jurídicos, o direito eleitoral também, nós vamos ter fatos que podem se subsumir a diversas normas. Esse é um caso típico de fronteira. Não é? A gente não pode tomar um fato desse só como captação de sufrágio, nem tampouco só como abuso de poder. Ele é os dois. E se ainda teve recurso público no meio, dá uma conduta vedada também. Né? Então, é um artista. Bom dia. Karina Sena, sou juíza federal substituta em Belém do Pará. Professor, inicialmente eu parabenizo pela palestra. Inclusive, o senhor não ficou adstrito apenas a falar sobre a ação de impugnação de mandato letivo, falando também um pouco para a gente sobre as inelegibilidades. Eu gostaria apenas só de que o senhor me esclarecesse, porque para mim ficou meio confuso, quando o senhor falou sobre os efeitos da sentença no AIME. Porque, quando a gente estuda, geralmente, efeitos da sentença, a gente está querendo discutir a aplicação daquela sentença antes do trânsito em julgado. Uhum. E aí, no direito eleitoral, prevalece a regra da simples devolutividade, né? E a ação de impugnação de mandato eletivo adotaria essa regra. Então, os efeitos dessa sentença só ocorreriam após o trânsito em julgado. E aí eu entendi, é isso que eu queria que o senhor esclarecesse, que prevalece no TSE a orientação jurisprudencial de que o efeito da sentença imediato seria a cassação do mandato eletivo, então não teria que aguardar o trânsito em julgado? Veja só, quando eu estou falando nos efeitos, vamos falar num duplo sentido, os efeitos processuais e materiais. Os processuais, se a gente usar a classificação processual para a teoria, digamos assim, tripartida, para a teoria comum. Para o Pontes, a sentença de procedência, ela tem uma congruência com a ação de direito material. Então, ela pode ser declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva, chama-se lato sensu. Né? A sentença da impugnação ato letivo, ela tem um conteúdo declaratório forte, da declaração da ilicitude, ou da ocorrência do abuso de poder econômico, ou da corrupção,
ou da fraude. E só uma observação também que eu esqueci. A fraude, hoje, na jurisprudência, é a fraude do dia da eleição, não é qualquer fraude. Embora essa lei hoje já amplie o conceito. Então, ela é declaratória do fato ilícito. Ela tem um conteúdo desconstitutivo do mandato. A carga maior dela é desconstitutiva, não é? E ela vai ter o efeito também, na teoria do Pontes, o efeito imediato da mandamentalidade. O que é que vai acontecer aí? Se nós entendermos que a ação de impugnação manipulativa, ela desconstitui o mandato por decretar a inelegibilidade, quer dizer, o efeito aí da inelegibilidade, o efeito desconstitutivo, primeiro é o da inelegibilidade, incidiria o artigo, na redação antiga mudou, eu falo já sobre isso, o artigo 15 da Lei Complementar 6490, que prescreve para que haja a executividade, no caso, o efeito da mandamentalidade, casse o diploma, né? Eu ordeno a cassação do diploma, para que haja esse efeito prático, o trânsito em julgado. Se entender aí que há decretação de inelegibilidade. A jurisprudência, para fugir disso, o que é que diz? Não, eu decreto só a perda do mandato, eu não aplico a inelegibilidade. Ao fazer isso, a jurisprudência do TSE buscou fugir o artigo 15. Então, com isso, ele anteciparia, ou por outro, já seria imediato, um adiantamento de efeito prático da mandamentalidade. Então, eu casso de imediato o mandato, efeito prático. Esse cassar desconstitui e o mandar, porque os dois efeitos práticos típicos do processo é o quê? O efeito mandamental e executivo. São os dois efeitos que, como diz o Pontes, não ficam só no pensamento, viram um ato. No executivo, um ato a posteriori, se for o caso em outro processo, se for executivo lato sensu, no mesmo processo, e o mandamental. Então, eu teria antecipação, já a imediatidade do mandamental. Mas a desconstitutividade plena necessitaria do trânsito em julgado. Qual é a consequência também prática com esta lei? Aí nós vamos ter um outro problema. Se vocês me permitem, deixa eu só ler o artigo 15 agora como está, e vejam o samba do crioulo doido que isso vai ficar nessa nova jurisprudência, que vai ter que se formar. Diz o artigo 15, transitado em julgado, era a redação anterior, aí vem a adversativa, ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado. Então, o artigo 15 cancela qualquer discussão sobre trânsito em julgado. E isso aqui vai gerar também uma série de discussões práticas. Por quê? Quando você lê esse artigo e soma lá com aquele do artigo 3º, que fala do aditar recurso, então, como é que ficam as situações, essas decisões que, mesmo sem trânsito em julgado, já teriam efeitos práticos? O governador que está ainda discutindo, suponhamos, teve o governador de Sergipe, o Deda, que o processo dele ainda não foi julgado no TSE. Vamos supor, por hipótese, que ele tivesse uma decisão contrária no TRE, cassando o mandato dele, e ele tivesse recorrido e, por meio de uma cautelar, conseguido um efeito suspensivo. Então, ele conseguiu o efeito suspensivo, continuou no mandato. Mas, pela nova redação do artigo 15 e pela redação da linha J, veja que esquisito. Ele está no mandato, mas vai ficar inelegível por 8 anos. E mesmo sem trânsito em julgado, mesmo a lei sendo posterior, ele, em tese, se fosse dado vigência aqui esse artigo 3º, se ele fosse havido como constitucional, ele não poderia agora sair candidato à reeleição. Então, essas são as discussões. Mas, em resumo, é isso. O efeito prático. Se for hoje, a jurisprudência hoje, antes dessa lei, o TSE diz o seguinte, execução imediata da cassação do mandato. Aí você fica na seguinte situação, quem assume? O segundo colocado. Assume enquanto durar o processo. Há o que eu chamo, o que os processualistas chamam, da inversão do ônus do tempo no processo. Né? Essa inversão do ônus, antes, a inversão do ônus do tempo era de quem perdeu a eleição, você recorre e tal, porque entendia o TSE, havia uma presunção de legitimidade do voto.
Agora, a jurisprudência que faz? Quebra a presunção da legitimidade do voto e diz, não, agora o ônus do tempo é seu. Como tem uma decisão colegiada, a partir de agora colegiada, como tem uma decisão, você cuide em correr atrás. E se você ganhar daqui a um ano o mandato que você deixou de exercer, como fica? Dizia um colega meu que a solução é sentar na calçada e chorar. Então, não tem o que fazer. Inês Imorta. Eu só quero, aproveitando a sua pergunta, só chamar mais atenção para a reflexão dos senhores que vão estar em TREs esse ano, e que vai haver provocação sobre isso, é esse artigo 15. Ele tem uma novidade aqui, que vai ser uma novidade não querida, um efeito colateral da festa que fizeram aqui, que é o seguinte. Veja, a decisão diz, transitada em julgado a decisão proferida ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato. Então, o que é que acontece? Como hoje, também captação de sufrágio, condutas vedadas, ética terva, geram inelegibilidade, a questão a saber é, numa eleição municipal, permanecerá a executividade imediata ou apenas será executada a decisão depois de uma apreciação pelo órgão colegiado, que seria o Tribunal Regional Eleitoral? Como tudo aqui foi jogado para órgão colegiado, eles, sem querer, terminaram abrindo aqui uma discussão jurídica séria, objetiva. E eu tenho entendido, pela redação atual, que, admitido que isso aqui tudo seja constitucional, depende da decisão de órgão colegiado. Na eleição municipal, a executividade imediata de primeira instância teria sido banida. Algum colega ainda deseja intervenção? Mais uma para, por favor, mais uma para depois dar o repouso merecido ao nosso conferencista, que vai viajar, digo também, 3 horas. Meu nome é Márcio, sou juiz federal no Amazonas e estou integrando o TRE lá também. Quero inicialmente também cumprimentar Vossa Excelência pela brilhante palestra. E eu queria ouvir Vossa Excelência um pouco mais acerca dessa questão relativa a essa República dos Derrotados, de que Vossa Excelência fala, porque no TRE nós nos deparamos com várias situações que a mim causam grande espécie. Especificamente falando da corrupção eleitoral do 41A, quando a jurisprudência entende, por exemplo, que não há necessidade de potencialidade lesiva, que basta a demonstração de um único ato de corrupção. Isso. Então, eu já peguei casos lá em que estava absolutamente demonstrada a compra de votos. Em um caso, assim, com troca de combustível, uma coisa assim, que quando você olha do ponto de vista geral da eleição, é uma conduta que não traduz muito. Agora, evidentemente, que do ponto de vista ético, é uma conduta que deve ser apenada, etc. Mas a dificuldade que isso me gera é que, não raro, acontece de o primeiro colocado ser apeado do cargo, ser cassado, e, em seu lugar, assumir uma pessoa que tem um histórico ainda pior, né? Seja naquela eleição específica, seja em outras eleições. Né? E isso, assim, eu tento aplacar minha consciência acreditando num efeito pedagógico da atuação da Justiça Eleitoral. E eu queria ouvir Vossa Excelência acerca dessa situação. Olha, eu sempre combati muito o artigo 41A. Primeiro, pela questão da sua inconstitucionalidade patente, que, para salvá-lo, segundo, pela análise simplista de um processo eleitoral. Casos como esses, por exemplo, em que, aplicado ao pé da letra, por qualquer coisa você está caçando mandatários eleitos, às vezes com expressiva margem de voto. E em processo eleitoral, a verdade é que existem 2 tipos de candidatos: os que compram e são pegos e os que compram e não são pegos. Né? Então o processo eleitoral brasileiro, eu tenho insistido muito nisso, a gente quer criar uma democracia sem eleitor. Como o eleitor decide de acordo com a vontade, ou decide de uma maneira diferente daquilo que uma elite
pensante, ou às vezes não pensante, gostaria que houvesse decisão, então vamos tutelar. A gente está vivendo uma época de tutela da democracia, de invasão excessiva do Estado. E aí, basta ler o que o pessoal tem escrito sobre isso, os que defendem essa panaceia, que é a LC 135, para a gente verificar que, na verdade, é isso, que eles querem excluir o eleitor. Ah, você não tem condição de decidir, então eu decido por você, eu vou pré-excluir e vou criar várias soluções artificiais para sair excluindo as pessoas do processo eleitoral. E aí, sob pena mesmo, e pouco importa, de fragilizar ou relativizar direitos e garantias individuais, conquistas, inclusive democráticas. Eu digo brincando, olha, a Constituição Federal colocou direitos e garantias individuais no artigo 5º, não foi de brincadeira. É porque ali era uma resposta à própria Constituição Federal de 67, com a emenda 61, que colocava no artigo 153. Primeiro, a Constituição tratava de tudo. No final, lá no canto, direito de garantia. Então, o Constituinte de 88, ele traz para o início da Constituição, para dizer, olha, se constrói um Estado democrático de direito a partir do cidadão e das garantias, e o Estado não pode... Então, em resumo, o que nós estamos vivendo hoje da República derrotada é essa tutela e algumas entidades, alguns por carreirismo pessoal, porque querem ser candidatos ou fora ou dentro das suas entidades, outros por uma sincera motivação cívica, embora ingênua, por desconhecimento do que é o processo eleitoral. Então, querem a fórceps antecipar um processo que é histórico. A partir do momento que a gente está vivendo um país crescendo economicamente, o pessoal tendo acesso à geladeira, televisão, fogão de gás, não é? Tendo acesso à educação, você começa a mudar a consciência. O cara que vende o voto por R$50 ou por R$20, não adianta você dizer que vender voto é crime. Não adianta você dizer que... Não, ele vende às vezes por fome. E hoje está aprendendo que vale que ele vende, mas vota em outro. Já tem muitos que vendem o voto e fazem uma corrupção eleitoral ao inverso. Ele recebe para votar em outro. Né? Então, já está ficando malandro no processo eleitoral. Ou então ele recebe de todo mundo e depois decide no fuá, para cima, quem é que eu vou. Então, a democracia ela é um processo de construção mesmo cultural. Não adianta. E, falando especificamente sobre esse exemplo seu, ele é muito bom, porque nos faz refletir sobre essa lei. Veja, em toda a história do processo eleitoral, nós nunca tivemos a experiência de governador cassado. E é um trauma, por exemplo, no Maranhão, cassar um governador. Eu fui ao Maranhão fazer uma palestra para os magistrados, e eu andando de táxi, é impressionante. Para todo mundo, a cassação foi o Sarney que montou, foi o Sarney. Quer dizer, é impressionante como a justiça eleitoral, para o maranhense, ficou uma coisa meio esquisita. Mas o que eu acho interessante é isso, é que a justiça eleitoral fez o seu papel. Mas é traumatizante, do ponto de vista social é muito complicado. Aí observe, aí ele caça um mandato depois de uma conquista longa, de todo um histórico. Aí vem uma lei dessa e diz, olha, além de caçar o mandato, o governador vai ficar 8 anos inelegível. Né? Veja, não, que eu tenho certeza que, sinceramente, não tem como se aplicar, senão é retroativamente. Eu vejo essa discussão como absolutamente equivocada sobre todos os ângulos jurídicos. Eu tenho escrito muito isso no blog. Estou escrevendo um artigo doutrinário mais profundo, mas como a gente está na era fast food, né, que os caras discutem na base de panfleto, a OAB lança um panfleto, o movimento não sei das quantas lança um panfleto. Eu estou no meu blog, eu até, no último post que eu coloquei, eu digo assim, respondendo a nota da OAB, né, um comentário sem nota. Aí vou desconstruindo a nota da OAB. Quer dizer, então, essa discussão, ao meu ver, é uma discussão muito artificial no artigo 3º, que é inconstitucional. Mas o ponto fundamental, só para encerrar, é o seguinte. Aí nós temos agora a aplicação de 8 anos. Então, e não digam que isso não acontece. Eu fui juiz de direito, também concursado, e sei que a gente pode, a gente tem a nossa consciência ao decidir, mas nós não somos infensos à realidade social, às consequências de nossa decisão. Ninguém vai aplicar um direito no caso concreto sem também dimensionar as consequências da sua decisão. E isso nos tribunais superiores é muito comum que ocorra, nos tribunais regionais. Aí chega um ministro do TSE
que sabe das consequências daquela decisão e, ao longo do tempo, sempre se resistiu muito a caçar governador. A primeira vez que caça um governador, aí diz, o efeito pedagógico. Então, o governador foi caçado, mas ele vai poder concorrer, segue a vida política, e o trauma já foi imposto a ele, e a comunidade, e a sociedade, já foi muito forte. Aí vem agora, o cara, além de caçar, ele vai meter uma sanção de 8 anos. E 8 anos a partir do trânsito em julgado. Observe, enquanto, nessa lógica que o pessoal quer aplicar a lei, ainda tem esse detalhe. É 8 anos, mas ela já começa a valer da decisão. Né? Aí, depois do trânsito em julgado, por exemplo, em matéria penal, aí é que vai ser sabe-se lá Deus quando o cidadão volta para se candidatar, porque ele vai ficar inelegível enquanto durar o processo, inelegível o período da pena e mais 8 anos inelegível. Morreu. Então, é a pena de degredo político. Na verdade, é o que os italianos chamam de ergástulo. Na verdade, são os degredados do século XXI no Brasil, os degredados políticos. Então, nós agora temos uma nova cassação política que nem a ditadura teve, porque a ditadura poderia ter sido até mais inteligente nisso, né? Fazia por vida... Nem a ditadura ousou tanto. Então, em nome dos melhores princípios, as piores soluções. Né? Eu estou chamando esse projeto da tara jacobina. Né? Na verdade é isso. Eu começo em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, aí começa a cortar a cabeça. E no final, instituo o regime do terror, em nome daqueles mesmos princípios, e no final terminam caçando a minha cabeça também, cortando. Então a gente está vivendo isso. Em nome desses princípios, se os senhores tiverem um cuidado, eu já vi um blog de um juiz do trabalho, o cara começou a discutir, nem foi aprovado com ele, já está discutindo lá no blog dele de direito do trabalho, se agora relativizou o princípio da presunção de inocência lá na Justiça do Trabalho para uma questão que eu nem observei direito do que se tratava, acho que de justa causa. Né? Então, né? Então, quer dizer, para o trabalhador ele vai começar a sofrer um influxo do que se discutir em cima disso. Né? E daqui a pouco os senhores nas varas federais não eleitorais, daqui a pouco vai estar o Ministério Público batendo a porta lá para dizer, pega a esfola, porque não tem também mais princípio, e vamos começar a decidir, que é isso que aqui está, quando cabe e quando não cabe aplicar a presunção de inocência. E aí quais são os critérios? Relativistas, subjetivos, casuísticos. E aí, me desculpem, nesse país eu tenho medo de viver. Em nome do que eu venho dizendo, em nome do espírito do povo, do Volksgeist, a Alemanha construiu o Estado nazista. Eu tenho medo que a gente construa o nosso também aqui, na versão tupiniquim, que deve ser bem pior. Adriano, só fazendo uma pequena parte da pergunta, talvez a solução para a ação de impugnação do mandato efetivo, ela esteja na própria Constituição, no artigo 81, quer dizer, você equiparar a cassação do mandato às hipóteses de vacância e aí de eleição direta se ocorrer nos 2 primeiros anos ou de eleição indireta nos 2 primeiros. A única solução que é inadmissível é de você prestigiar que ele perdeu a eleição, que em qualquer hipótese ele foi rejeitado pela maioria absoluta do eleitorado. Que é o que eu defendo isso, não só na impugnação do mandato, mas na investigação judicial. Qualquer ação eleitoral, cassado o mandato, eleição direta ou indireta. Antes de 2 anos direta, depois de 2 anos indireta. Isso é democracia. Agora, você chamar... É a pior dos mundos, porque você chama o derrotado. E aí, o que é que você estimula? A judicialização do processo eleitoral. Porque eu me sinto estimulado, e aí começou a acontecer, eu acho que os senhores dos TRS tiveram essa experiência, mas começou a acontecer o que? Eu não preciso mais comprar voto. Eu comecei a me especializar em comprar testemunha. Né? E aí, teve um julgamento, um julgamento interessante, o cidadão foi cassado, mas a testemunha principal, o cara que teria vendido o voto por R$50, a Justiça Eleitoral não conseguiu localizá-lo porque ele estava na Itália. E o cara foi cassado com a testemunha dessa.
Tudo bem, o processo foi mal instruído, mas só para mostrar, quer dizer, valeu até um passeio para a Itália, né? O cara ficou em Nápoles, Veneza, acho que foi até com a esposa. E veja, e o cidadão foi cassado, né? E esse cidadão chegou no TRE na porta com um ônibus de eleitores, dizendo-se enganados porque o cara prometeu comprar o voto e não pagou. Né? Então, veja, quer dizer, nós começamos a entrar nessa judicialização excessiva e eu, sinceramente, entendo que essa lei ela podia ter até a aplicação da inelegibilidade de 8 anos, mas de uma forma mais inteligente. A lei de improbidade. Porque a pior coisa para um juiz, num caso concreto, é ele se sentir encurralado diante da lei de não ter alternativas. A consciência grita. Então, se você tivesse a proporcionalidade, olha, inelegibilidade, como a lei de improbidade, suspensão de direitos políticos de 4 a 8 anos, inelegibilidade, para esse caso, de 4 a 8 anos, o juiz vai fazer a gradação da pena, da sanção, de acordo com o fato concreto. Um caso desse, captação de sufrágio, inelegibilidade para eleição em que o ilícito se deu, de 2 a 8 anos, a depender. Então, aí o juiz ele vai ter, cada caso, é um caso, aí vem um cidadão lá por causa de um voto, e aí o que foi que aconteceu? A Justiça Eleitoral, para encerrar, a Justiça Eleitoral, diante da conduta vedada, fugiu do problema. Porque a condutas vedadas também tem a questão da proporcionalidade. Olha, se você... Aí o que aconteceu? Não precisa ser... Qualquer conduta vedada enseja a cassação do mandato. Aí vem o seguinte caso, o cidadão pegou um papel timbrado, usando o fax da repartição dele, mandou convocando os amigos para uma reunião de campanha. Tá certo? Uns 6 amigos. Aí alguém pega esse negócio e vai querer cassar o mandato, veja, por causa do uso de papel de bem público para a campanha. Aí, diante de um caso concreto desse, o TSE se alarmou. Mas vem cá, então não vai sobrar ninguém. Vocês lembrem que na eleição do Fernando Henrique Cardoso, na reeleição, teve um ministro, Stepanenkos, não sei o nome dele, que ele mandou uma carta usando papel do Ministério a pedir voto, não sei porquê, enfim, uma carta a um correligionário dele, isso virou ação eleitoral. Então, o TSE, diante disso, vai que não, tem que ter, eu não vou, para a conduta vedada, eu não preciso da proporcionalidade. Então, o fato ilícito está ali, mas eu vou ter a gradação da pena. Então, vai ser o quê? Eu só vou aplicar a multa, eu só vou suspender o ato, enfim, então, ou, em última análise, eu vou cassar. Aqui, na conduta vedada, tinha que ser a mesma lógica, mas aí, diante dessa fúria cívica, como já houve quem dissesse, estamos vivendo uma situação de fúria democrática. Esse negócio de fúria me... Então, é isso. Nos casos, é o seguinte, na verdade, captação de sufrágio, conduta vedada, captação ilícita de recurso, esses casos, o juiz deve, sim, no caso concreto, utilizar da prudência e afastar quando aquele fato, ainda que típico, não tiver qualquer interferência no pleito. Não é? Isso significa prestigiar sobre o artigo 41A o princípio da soberania popular, que é o eixo fundante de um Estado democrático de direito. É esse princípio que funda, inclusive, a Constituição Federal, como um todo. Eu já pedi a tolerância dos colegas, nós já estamos com o nosso tempo esgotado. O nosso conferencista, o professor Adriano, doutor Adriano, nós iremos pedir a ele o e-mail para qualquer dúvida, troca de ideias. Então, consultar o eminente professor quanto a dúvidas que tenhamos aqui. Pronto, eu tenho, desembargador, eu tenho o e-mail pessoal, passo para os senhores, adrianosoares@adrianosoares.com.br. O adrianosoares.com.br é a minha página, em que lá se encontram textos meus, pareceres na área eleitoral, artigos, enfim. E também, os senhores sintam-se convidados para visitarem lá o blog de Direito Eleitoral, em que eu tenho discutido esses temas e procuro, dentro da nossa cultura fast food, pelo menos discutir com o mínimo de profundidade para um blog, porque o blog é jurídico mesmo, então, mesmo que eu não possa aprofundar todas as matérias,
eu tenho discutido esses temas sobre os quais nós estamos falando aqui e sobre essa ficha limpa. Eu gostaria, se, enfim, me deem a honra de participarem dessa discussão, analisarem as ideias, e quem sabe a gente junto e construindo um direito eleitoral mais profundo, com a dignidade teórica que o direito eleitoral tem e requer, e que a gente saia desse jogo. Eu vou contar a história do Tacará, Marcelo, eu vou terminar, se você vai me permitir, terminando só a história do Tacará. Acho que aqui os que já me ouviram já conhecem a história, o Marcelo estava me provocando lá fora, eu vou então contar o que é a jurisprudência eleitoral. Tinha João e o José, e o João chama o José para jogar um jogo chamado, que ele chama de Tacará. E o José, então, diz, mas João, como é que se joga esse jogo? Como é? Ele tira lá umas cartas com o baralho, com as figuras estranhas, e aí ele diz, olha, José, é o seguinte, a gente vai aprender jogando. Aí o João diz, mas como é isso? É jogando a gente aprende, a gente vai, as regras, está certo. Aí o João vai lá, distribui a carta para o José, bota um montinho lá, e agora? Não, agora cada um tira uma carta. E assim o João tira uma carta, o José tira outra carta, o João tira uma carta, o José tira outra carta, e nesse tira a carta, aí o João olha para o José e diz, bati, Tacará. Aí o João diz, mas rapaz, como foi isso? Por que você bateu? Não, rapaz, a gente aprende jogando. E aí, de novo, começa a rodada, e de novo o João, bati, Tacará. E 1, 2, 3, o José já estava indignado com aquela situação. Aí diz, agora eu ia aprender. A regra desse jogo é o seguinte, quem bate primeiro ganha. E já ficou ali, olhando para o João, tentando antecipar o movimento do João, e antes que o João batesse, o José, então, grita, bati, Tacará. Aí o João diz, José, bateu não, olha aqui um Tacará duplo. Então, a gente está vivendo no eleitoral a fase do Tacará triplo, com essa lei, então. Agradeço ao eminente professor Adriano a sua participação nesse encontro, que foi aberto, como se diz, com chave de ouro aberto. Esperamos que tudo continue também com chave de ouro. O aprofundamento das questões eleitorais, o professor Adriano tem instituições de direito eleitoral, embasamento teórico, portanto, e agradecendo então ao eminente professor, eu lembro da continuidade dos nossos trabalhos a partir das 14h, apenas com uma notícia. O doutor Biratã Caseta, procurador, por um problema de ordem na sua família, saúde, pessoa próxima à sua excelência, não pôde comparecer, mas o nosso colega, o juiz federal Marcelo Eduardo Baceto, prosseguirá na primeira conferência da tarde falando sobre a importância da jurisprudência do TSE e esperando contar com o concurso de todos os colegas para que continuemos esse trabalho. Muito obrigado. Só eu que agradeço, dizer que foi uma honra estar aqui com os senhores, dizer que o juiz, a magistratura federal, ela tem muito a contribuir para o país. Os senhores, na verdade, sintam-se honrados pelos cargos que exercem. A magistratura federal é, sem dúvida nenhuma, acho que será sempre uma das forças de mudança desse país, pela independência, pelo preparo, que tenho certeza começa a se estender também agora para a magistratura estadual, a partir do momento que nós estamos cada vez mais com concursos sérios também no âmbito estadual. Isso é uma virtude que o CNJ trouxe, senhor desembargador. Então, dizer da minha alegria, da minha honra, enfim, desejando aos senhores que vão atuar na eleição uma reflexão, sobretudo prudência. Não se deixem encantar pelo canto da sereia torquemadista, né? Que a gente imagine que podemos construir uma cidadania sadia, e não uma democracia em que o último que sair, talvez não tenha nem o último a apagar a luz. Tá? Muito obrigado a todos.